Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, na nossa TV Mundo Maior, o canal que leva você realmente a entender a verdadeira mensagem da Bíblia através da direção do nosso querido Onofre Astinfro e das casas André Luiz. Nós estamos agora lembrando a você que nós vimos na primeira parte do programa a importância do Shabat, do Shev, do sentar, do ficar imóvel, do descansar no sétimo dia como coroa da criação. Só que Jesus, a gente viu aqui, que ele estava colhendo, os seus discípulos estavam colhendo espigas de trigo num dia de sábado. E aí os fariseus vêm em cima, logo cobrando uma coerência com aquilo que ensinava o judaísmo. Daí porque, lembre-se, Jesus era judeu, ele não era cristão. Ele estava fazendo parte, naquele momento, de um representante, segundo os próprios fariseus falavam, o perushim, como se fala no judaísmo, no hebraico, eles tratavam Jesus de igual para igual. Se você é do nosso grupo, se você é judeu, se você segue a Torá, como é que seus discípulos, você que é um representante, está desrespeitando uma ordem divina, o que diz no próprio Êxodo 20. E aí Jesus, como sempre, um grande mestre, um grande professor, um grande taumaturgo, ele vai agora contra-argumentar. Jesus tinha sabedoria e ele conhecia a Torá como um todo, então ele começa a dizer, ele a repelir com argumento essa crítica deles, porque ele diz aqui, não lestes o que fez Davi? O que é que fez Davi? Você veja lá no primeiro livro de Samuel, veja aí na telinha, o que é que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículo 1 a 6. Segundo Jesus, ele e seus companheiros, seus soldados, estavam com fome. E aí ele entrou no templo de Jerusalém, num dia de sábado. E o que é que eles fez? Ali eles pediram aos sacerdotes e comeram dos pães como a turma chama, o pão da proposição, que era um pão feito pelos sacerdotes, era um pão sagrado, que só poderia ser ingerido ou comido no ritual, na oração, no templo, e era só para aqueles, os sacerdotes e os seus seguidores. E aí Jesus diz assim, Davi e seus companheiros tiveram fome. Está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 6, para você conferir. Ele e seus companheiros tinham fome. E Davi entrou na casa de Elohim, ou seja, na casa de Deus, ou no templo, e comeu o pão da proposição, que não era permitido comer, nem a ele, nem a seus companheiros, mas somente aos ministrantes, que eram os sacerdotes. E então, mas Jesus já começa a mostrar que eles estavam sendo exigentes sem observar a necessidade. Aqui realmente o que vale é a necessidade. A necessidade é maior do que qualquer coisa. O ser humano também. E Jesus ainda mostra o que está escrito no Deuteronômio 23, 25, que há uma recomendação que diz assim, Deuteronômio 23, 25. Podem ler aí na telinha que está escrito. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficar saciado, mas nada carregues em teu saco, em tua bolsa. Pode comer, não pode juntar e levar. E ainda no versículo 26, do capítulo 23 do Deuteronômio, que é o livro da Torá, é a quem Jesus está se referindo, diz assim, quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. Então as pessoas às vezes dizem, mas Jesus já invadiu os campos dos seus amigos sem pedir licença e foi logo tirando para comer sem ordem. No judaísmo, a própria Torá dá licença para isso. Então, nada do que estava sendo feito ali era ilícito. Era um costume natural naquela época. Jesus não estava fazendo nada fora do normal, não estava transgredindo absolutamente nada. Ele estava
totalmente baseado no que diz a Torá. Por isso que os discípulos estavam comendo as espigas, colhendo e comendo. Não havia nenhuma contravenção. E segundo, Jesus ainda coloca no livro de Números, capítulo 28, leia aí na telinha, livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia na ordem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o quarto livro de Moisés. No capítulo 28, versículo 9 e 10, está dizendo exatamente que no dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano perfeitos e 2 décimos de flor de farinha em oblação, amassada com azeite, igualmente a sua libação. O holocausto do sábado se unirá cada sábado ao holocausto perpétuo e de igual modo a sua libação. Portanto, o que Jesus fazia era lícito, não havia porquê os fariseus condenarem. Ele estava baseado naquilo que mandava, ou orientava, ou normatizava a própria Torá. Ele estava agindo de acordo com o judeu. Mas aí vem a questão. Num dia de sábado, não era para fazer nada. O judeu ortodoxo não faz ainda hoje absolutamente nada no dia de sábado. E Jesus, no entanto, fez com seus discípulos porque ele estava com fome, primeiramente, e segundo, porque ele tinha normatização para isso. No primeiro livro de Samuel 21, 1 a 6, no Deuteronômio 23, no Deuteronômio 23, 25 e no livro de Números 28, 9 e 10, como a gente já viu aí, que não há nenhum problema, tudo está regulamentado. A questão é, os fariseus condenam esse gesto, porque segundo eles não é para fazer nada. E até hoje não mudou muito, existem muitos irmãos, muitas pessoas que cobram muita coisa da gente baseado no que eles conhecem, na teoria, porém fugindo muitas vezes completamente ao que está na prática. E é isso que nós vamos explicar na terceira parte do nosso programa. Não saia daí, porque nós vamos mostrar como Jesus justificou esse gesto e mostrou que ele não estava fazendo nada contrário ao que dizia a Torá. Fique conosco e nós retornemos já. Até já.